E hoje Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a sua adoração. Você está na casa do Pai. Quem está na casa do Pai é livre para se expressar, é livre para mover o coração do Eterno. Aí onde você está, comece a erguer as suas mãos, comece a erguer a sua voz ao Senhor. Há um espírito de liberdade neste lugar. Você foi feito livre. Cristo pagou um preço para que você pudesse ser livre. E hoje nós podemos adorar em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Comece a adorar aí onde você está. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Vem, Espírito Santo. Queremos te sentir. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Te queremos mais, declare: eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende. Ele te compreende. Erga suas mãos e declare: Espírito, Espírito, oh, que desce como fogo. Ele quer te ouvir nesta tarde. E enche-me, enche-me. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me. Oh, adore aquele que me vê. Te adoramos, Senhor. O que tinha em Pentecostes, o
tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, declare isso. Eu quero hoje aqui. Erga suas mãos e declare o que tinha. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, as vestes brancas que não podem faltar, Senhor. Eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui. Eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Estenda suas mãos aos céus e declare: Espírito, Espírito. Adore aquele que vive. Você foi feito livre, igreja. Não se prenda a quem está do seu lado. Adore. Erga sua voz. Espírito, Espírito, oh, que desce. Esse é o seu momento. E enche-me. Aumente o som, igreja. Declare: Espírito, 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 que desce como fogo, e enche-me de novo. Aleluia. Desperta no Senhor. Sopra em mim, ar de Deus. Sopra em mim, sopra em mim, ar de Deus, sopra em mim. Então erga suas mãos e declare: eu viverei. Eu viverei, viverei com teu sopro em mim. Oh, eu viverei, viverei com teu sopro em mim. Desperta, desperta, desperta a minha alma. Da morte pra vida, por ti somente. Desperta-me. Oh. Fala comigo, palavra de Deus. Fala comigo, fala comigo, palavra de Deus. Fala comigo. Oh, eu viverei, eu viverei, viverei quando fala comigo. Oh, eu viverei, viverei quando fala comigo. Estenda suas mãos e declare: desperta, desperta, desperta a minha alma. Da morte pra vida, por ti somente. Desperta-me. Oh.
suas mãos e declare: desperta, desperta, desperta. Da morte pra vida, por ti somente. Mais uma vez as suas mãos aos céus e declare: desperta, desperta a minha alma da morte. Desperta-me. Aplauda esse Deus. Aleluia. Oh. Senhor, estou grato pelo que fizeste a mim. O meu maior esforço falhou, mas fui justificado quando teu filho escolhi. Em Cristo tenho as riquezas de Deus. Isso é a graça e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça. Chamado e escolhido quando estava longe, trouxeste-me para a tua família. Fui perdoado, os meus pecados foram lavados. Seu grande amor é vida. Então declarei: isso é a graça e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça. Isso é a graça. Jesus te ama. Jesus ama o pecador. E hoje sou aquilo que amanhã serei. Tornou-me um vencedor, não importa o que o passado diga. Então declarei: alto preço. Alto preço pra que eu fosse resgatado foi pago por Jesus lá no Calvário. Deu sua vida, me fez livre de verdade, me garantiu a eternidade. Isso é a graça. Nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça. Isso é a graça. Isso é a graça. Isso é a graça e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça mais uma é vez, tudo igreja, para mim. Isso é a graça e nada posso fazer. Pela fé na rocha te firmou. Sua justiça é tudo para mim.
Isso é a graça. Aleluia! A graça de Deus é sobrenatural, fora do comum, extraordinária. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses, capítulo 2, verso 5, que Cristo não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele desceu aqui, Ele se identificou com a sua dor, Ele se identificou com o seu problema, vestiu a sua roupa, calçou o seu sapato, enfrentou a morte de cruz por mim e por você. E lá, no versículo 9, diz que o Pai o exaltou soberanamente, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele, só Ele, é o Senhor dos senhores. Erga suas mãos bem alto e comece a adorar esse Deus que é exaltado. Adore aquele que reina, adore aquele que vive. Suas mãos e declare: exaltado, exaltado, à direita de Deus, coroado de glória. Do Senhor és exaltado, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Esvaziou e morreu por mim numa cruz. És exaltado e o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome. Erga suas mãos e declare as igrejas: exaltado, exaltado sobre todos, exaltado, Senhor, exaltado, por minhas transgressões, ferido por minhas. Do Senhor, do Senhor és
sou amado da minha alma. Jesus, Ele é exaltado, és exaltado. Erga suas mãos e declare: o Pai lhe deu o nome que está igreja, aquele que reina. Exaltado, exaltado, exaltado sobre todo. Exaltar, seja feita a tua vontade, Senhor, a tua vontade, a tua vontade.
o céu descer. Deixa o céu, Deixa o céu descer sobre a tua vida, Deixa o céu sobre a tua casa, tua família, Ele vai descer. Deixa o céu descer Estenda suas mãos aos céus, estenda suas mãos aos céus. Deixa o céu O teu é o reino. É o reino teu, o poder tua, é a glória pra sempre. É o reino teu, o poder É a glória pra sempre. teu é o reino. O poder tua, é a glória pra sempre. Adora, igreja. É o reino teu, o poder tua, é a glória pra sempre. É o reino teu, o poder tua, é a glória pra sempre. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos nessa tarde, Senhor. Exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Como é bom, Senhor, estar na tua presença, ó Deus. Pai, recebe o louvor, recebe a adoração, ó Deus. Senhor, nós declaramos esta tarde uma tarde onde o Senhor vai quebrar todas as cadeias. Através da tua palavra, Senhor, vidas serão libertas. Vidas que estão cativas, ó Deus, serão libertas. Toda a prisão, toda a amargura, toda a tristeza caindo por terra, no nome de Jesus. Pai, declaramos sobre cada vida que adentrou este lugar. Chamamos a vida de Deus plena, chamamos a alegria plena. Senhor, nada e nem ninguém pode roubar esse momento. Senhor, nós nos envolvemos como igreja do Senhor com um propósito nessa tarde. Oramos, ó Deus, e que ninguém deixe passar o tempo da visitação. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. A igreja diz amém. Aqueles que estão felizes, dê um aplauso ao Senhor. Tome o seu lugar. Graça e paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes nessa tarde? Glória a Deus. Eu sei que muitos estão felizes nessa tarde, mas temos um casal que está muito feliz nesse dia. Não sei se tem mais algum. Se tiver, vamos aplaudir os outros também. Tem alguém aqui, fora um casal que está bem pertinho de mim, tem alguém que está fazendo aniversário de casamento hoje? Tem? Então fique em pé aí. E pastor Clodoilson e pastora Ana, fiquem em pé também. Quantos anos, pastor Clodoilson e pastora Ana? 29? E aí? 7? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida desses dois casais. Amém? Glória a Deus. Louvamos a Deus porque família é um projeto de Deus, né? E
eu mandei uma mensagem para o pastor Clodoilson. Pensei que estava falando com a pastora Ana, né? Porque ele estava usando o celular dela, mas eu estava falando com ele. E eu disse assim: parabéns, aproveite bastante com o Pretinho. E eu estava falando com o próprio Pretinho, com o pastor Clodoilson, né? Louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe pastores, que Deus abençoe o casal. Pode se assentar. Graça e paz, igreja. Amém. Que bom que você veio para nós iniciarmos mais uma semana juntos. Louvo a Deus. E queria só lembrar a você, eu sei que isso é só um alerta, eu sei que você já tem guardado, mas desde o início do ano nós estamos dizendo: não negocie o seu domingo. Nós temos 3 reuniões, às 10, às 17, às 19 horas. E eu louvo a Deus porque você tem entendido isso. Então você tem como programar a sua agenda para estar conosco. E isso é muito bom. Se você ali na chegada, você não pegou, é importante que você tenha em suas mãos o folder com o tema do mês. Esse é o mês de abril, onde nós temos riquezas encobertas e tesouros escondidos. Se você não pegou, ali na saída você pode pegar no balcão. E também, se você não recebeu, eu queria que você colocasse aí na sua agenda. Estamos a menos de 30 dias do nosso congresso estadual. O congresso internacional da ECG já foi uma bênção, foi um sucesso. E nós teremos no dia 8 e 9 de maio, coloque na sua agenda aí, 8 e 9 de maio, no Parque Ayrton Senna, estará conosco apóstolo Renê Terranova, apóstolo Jean Muniz e apóstolo Daniela. E tenho certeza que será uma bênção. Então, se você não tinha ainda marcado na sua agenda, anote aí. Queria que seus olhos estivessem voltados para o telão, para nós acompanharmos o informativo ECG. Tried to stand my ground, I've tried to understand. Dois últimos avisos. Amanhã às 19 horas, aqui na sala da Conexão, nós teremos a 4ª aula do pré-encontro. E na quarta-feira teremos a reposição das 4 aulas para os homens. Então, se você estava já desejoso para ir e você não fez nenhuma aula, você ainda tem uma chance. Amanhã a 4ª aula e na quarta-feira a reposição. Amém? Glória a Deus. Agora eu queria um último convite a você. Quinta-feira, dia 16, eu quero fazer um convite mais do que especial a você. Se porventura você tinha célula, traga a sua célula para estar conosco. O aniversário do apóstolo é dia 21, mas todos os anos ele passa o aniversário dele em Porto Seguro, cumprindo aí a sua chamada apostólica. E nós vamos ter o culto de ação de graças aqui. Então, se você deseja presentear ele, pode trazer um presente. Vamos ter uma mesa aqui preparada, vamos ter um momento junto com ele para honrá-lo. E eu tenho certeza que vai ser uma celebração maravilhosa. Então, quero convidar você e a sua família, você e a sua célula, estejam conosco na próxima quinta-feira. Tenho certeza que será uma grande festa. Posso ouvir amém?
Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Clodoilson. Graça e paz. Igreja linda. Você já falou para a pessoa que está do seu lado como ela está bonita? Uma alegria poder estar aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. É um texto bastante conhecido. Projeto na tela, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Esse texto fala da fé, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém. Só até aí. Quando nós olhamos para esse texto que fala sobre fé, e para o cristão, para aquele que nasceu de novo, para aquele que conhece a palavra de Deus, a fé é uma companheira constante nas nossas vidas. Tudo o que empreendemos na terra, seja de que natureza for, em que área formos atuar, nós necessitamos de fé. O apóstolo Paulo, na sua carta, ele fala que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E ele diz que o maior deles é o amor. Por quê? Porque quando Jesus voltar, nós não vamos mais precisar de ter de fé e não vamos precisar mais de esperança, porque Jesus já voltou. Você não vai precisar da fé, você não vai precisar da esperança, e o amor você vai viver eternamente com Jesus. Mas o fato é que esse texto, o autor da carta aos Hebreus fala sobre a natureza da fé, e a fé é certeza. Diga certeza. É uma convicção muito forte dentro do seu coração de que aquilo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, de que aquela promessa ela se torna real na sua vida. Aqui nos fala de um homem chamado Abel, que ofereceu uma oferta que tocou o coração de Deus, e a palavra de Deus diz que por meio dessa oferta fala até hoje. Tem mais de 6.000 anos que Abel fez essa oferta, e essa oferta até hoje ela tem falado no mundo espiritual. Até hoje temos comentado e falado sobre Abel e sobre a sua oferta. E eu falo que antes de Deus aceitar a sua oferta, Ele precisa aceitar você. Então nós precisamos nos fazer agradáveis diante de Deus. E quando trazemos algo ao Senhor, a nossa vida tem que ser uma oferta. Muito mais do que a gente tirar parte dos nossos ganhos para trazer ao Senhor, a nossa vida tem que ser uma oferta viva. Lá em Romanos 12 nos fala isso. O apóstolo Paulo fala como sacrifício vivo. Ali está falando como oferta viva e aceitável diante de Deus. Então nós precisamos ser essa oferta viva. E quando a gente tem esse entendimento, tem a compreensão disso, e a gente ativa a nossa fé, as promessas que têm sido liberadas desse altar, nós nos apropriamos dela. Lá em Levíticos 26:10 fala que nós vamos estar comendo da colheita velha quando chegar nova, e nós teremos que tirar a colheita velha para dar lugar à nova, de tanta colheita que teremos. Isso fala exatamente de quê? De abundância. Isso fala que Deus verdadeiramente Ele
quer abençoar o seu povo. Isso é uma promessa para os filhos de Israel. E aí, quando a gente pensa nos filhos de Israel, não só os filhos biológicos de Israel, mas os filhos espirituais. Nós nos enquadramos como os filhos espirituais de Abraão. E essa promessa que é para eles é uma promessa para nós também, como filhos espirituais. Então, que você tome posse de cada palavra que é liberada nesse altar. Então, quando diz que vai sobrar, vai sobrar. Mas quando vai sobrar? Quando eu ativar minha fé, quando eu de fato acreditar que essa palavra é para mim, quando você toma essa palavra para você. Eu me recordo que vários anos atrás, eu acho que sei que uns 15 anos atrás, eu estava numa situação muito difícil financeiramente, e de repente o Espírito Santo ministrou meu coração, falando do que Ele iria fazer na minha vida. E eu comecei a rir, fui tomado por uma risada, e eu ria muito alto. Eu caí no chão e comecei a rolar de tanto rir, sozinho em casa, não tinha ninguém. Morava numa casa naquela época, Ana, não lembro onde que ela se encontrava, mas eu estava sozinho. As casas eram muito próximas, e eu comecei a rir e não conseguia parar de rir. E eu pensava assim: rapaz, o vizinho vai achar que eu sou louco, né? Porque eu ria tão alto. Mas eu fui invadido por uma alegria tão grande. Por quê? Aquilo é fé. Deus ativando a fé no meu coração e dizendo: eu sou fiel. Quero te dizer que Deus é fiel para cumprir as promessas dele na sua vida. A única coisa que você precisa é crer. Nesse momento você vai ter a oportunidade de trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo diante da casa do Senhor. Os obreiros vão passar com o envelope. Você pode pegar o seu envelope, sua oferta. Pegue a sua oferta, o seu dízimo. Levante ao Senhor agora, eu quero orar. Apresente ao Senhor agora. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oferta, por esse dízimo, pelo entendimento aberto de cada discípulo e discípula, que eles possam compreender cada dia mais acerca dessa verdade, acerca desse princípio, para que eles possam viver as verdades dessas promessas sobre as suas vidas. Eu os abençoo com toda a sorte e bênção no nome de Jesus. Amém. Podeis levantar, trazer a sua oferta, o seu dízimo. Sopra em mim, ar de Deus, sopra em mim. Sopra em mim, ar de Deus, sopra em mim. Oh, eu viverei, viverei com teu sopro em mim. Eu viverei, viverei com teu sopro em mim. Desperta a minha alma, ressuscita.
Desperta, desperta a minha alma. Ressuscita os ossos, ó Deus, da morte, da vida, por ti somente. Desperta-me, desperta, desperta a minha alma. Ressuscita os ossos, ó Deus, da morte, da vida, por ti somente. Desperta-me. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta tarde, pela oportunidade que temos de estar nesta casa de oração. Eu sei que quando o Senhor age, ninguém pode impedir a ação do Teu Espírito. Eu sei que Tu tens um plano e um propósito na vida de cada pessoa que entrou nesta tarde, nesta casa de oração. Eu sei que o Senhor tem um plano e um propósito na vida das pessoas que nos assistem pela internet. E eu peço que o Teu Espírito visite cada pessoa neste lugar. Visite cada pessoa que está nos ouvindo agora, para que ela seja de fato tocada pela Tua doce e maravilhosa presença. Que toda ação das trevas seja dissipada, que toda preocupação seja aniquilada, que a verdade de Deus seja estabelecida nos corações, e que a Tua palavra, que tem poder e que não volta vazia, que a Tua palavra, que é como um martelo que esmiuça a penha, possa cumprir o propósito nesta tarde, neste lugar. E as pessoas sejam livres de cadeias, de prisões, de amarras, e elas possam experimentar a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Na quarta-feira eu estive compartilhando com a igreja uma palavra. Como você vê? Como você enxerga a sua vida? Como você vê a sua vida? Eu quero dar continuidade e falar sobre essa palavra com você nessa tarde. Essa palavra que por muitos anos aqui na igreja evangélica em Campo Grande a gente tem ouvido falar dessa palavra. Eu mesmo já experimentei muitas mudanças na minha vida por conta dessa palavra. Experimentei realmente operações sobrenaturais de Deus por conta dessa palavra. Na quarta-feira, quando terminou o culto, uma pessoa me procurou e falou: pastor, algum tempo atrás o senhor ministrou essa palavra. Na época meu irmão tinha sofrido um acidente, estava desenganado pelos médicos. Os médicos não davam chance de vida a ele. Eu peguei essa palavra e comecei a liberar sobre a vida do meu irmão. E hoje ele está totalmente curado. Deus operou um milagre, os médicos ficaram impressionados, não sabiam o que tinha acontecido. É o poder da palavra. Depois uma pessoa me mandou uma mensagem falando o quanto esta palavra tocou a vida dela. A palavra, ela é viva, ela tem poder. E aqui nós estamos numa multidão, e se você se abrir para a palavra, você recebe. Se você se fechar para a palavra, você veio dar um passeio hoje na igreja. Então a pergunta é: o que você veio fazer nessa tarde? Você já louvou a Deus? Você já adorou a Deus? Você já fez o seu momento diante de Deus? Mas agora Deus, Ele quer falar com você através da sua palavra. E Ele vai usar um canal
Ele faz isso da maneira dele. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, gostaria que você abrisse esse texto, segurasse, e eu gostaria que você olhasse para essa imagem que vai ser projetada na tela. Alguns já viram essa imagem, outros não. Quem já viu já sabe o que é, quem não viu vai saber. Isso aí foi uma esmeralda que foi encontrada na Bahia. E o camarada que encontrou essa esmeralda, ele vendeu essa esmeralda por R$10.000. Aí depois a pessoa que comprou por 10 mil vendeu ela por R$50.000 para o outro. Isso está uma briga judicial aí no Brasil e nos Estados Unidos, porque essa pedra hoje está nos Estados Unidos. E o valor dessa pedra está avaliado em 370 milhões de dólares, cerca de R$1 bilhão. Aí o que leva uma pessoa a ter um tesouro tão grande e simplesmente vender por uma bagatela, por desconhecer que tem um tesouro nas mãos. Pegue a sua Bíblia e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nas suas mãos você tem um tesouro muito maior do que essa pedra. Agora o fato é que muitos não dão valor. Então, nesse mês, quando a gente fala de riquezas encobertas, tesouros escondidos, é porque existem muitas riquezas aqui na palavra de Deus. Existem muitos tesouros, mas você precisa cavar. Eu estava vendo e fui assistir uma reportagem sobre a extração de esmeralda aqui no Brasil. E um repórter, ele foi lá para conhecer em loco. E eles descem uma profundidade. Só de ver, para quem tem problema de claustrofobia, só de ver já passa mal. Aí ele falando, quando ele chegou lá embaixo, que o ar estava rarefeito, tiveram que mandar ar lá para baixo, porque o nível de oxigênio estava muito baixo. Mas eles descem 500 metros para dentro da terra, debaixo de um morro, e eles começam a entrar lá para dentro, e começam a cavar, explodem dinamite lá, até eles acharem um veio da formação dessas rochas onde se formam as esmeraldas. Então, conquistar uma riqueza dá trabalho. Dá trabalho. Tem gente que só arrepia só de ouvir a palavra trabalho. Mas eu quero te dizer que se você quiser ter uma vida vitoriosa, se você quiser desfrutar das riquezas que estão contidas na palavra de Deus, nós temos sido ensinados neste lugar, nesse altar, pelo nosso apóstolo, que uma promessa, ela não se cumpre simplesmente porque é uma promessa. Você tem que pagar o preço para que aquela promessa se cumpra. Deus chegou e falou para Josué: a terra é sua, só que tem gigante. Você vai ter que entrar na terra e conquistar, você vai ter que guerrear, você vai ter que lutar para conquistar aquela terra. Então, na nossa vida não é diferente. Tem pessoas que casam e acham que o casamento vai ser a coisa mais linda e maravilhosa do mundo, até enfrentar a primeira guerra, até aparecer o primeiro gigante. E às vezes, quando aparece o primeiro gigante, o que eles falam? Vamos separar.
Hoje está tão fácil separar. Então, qualquer obstáculo no casamento é motivo para as pessoas dizerem: vou separar de você. Você não me ama. Sabe por quê? Porque hoje, dentro do casamento, existem pessoas altamente egoístas, que não querem compartilhar. Eles querem casar, mas não querem compartilhar a vida. Graças a Deus que nessa igreja nós não temos esse problema. Porque você tem sido ensinado, nós temos curso de noivo, nós temos curso de casais, e no curso de noivo, quando eu vou ministrar, eu já falo: se você precisar parar, para aqui. Eu já dou um ultimato. Você não é, casamento não é brincadeira. Então na minha ministração eu falo que é a verdade. Não fica pensando que é fácil. Quer dizer, é bom? É bom. É maravilhoso? É maravilhoso. É a coisa melhor que aconteceu. Como o pastor Evaldo falou, fazem 29 anos, hoje completo 29 anos que eu encontrei essa pessoa maravilhosa. Eu encontrei uma esmeralda, mas ela era uma esmeralda bruta, assim. Mas hoje ela é uma joia preciosa. Ela não é boa de canto. Ela não canta, mas ela encanta. Ela me encanta com o sorriso dela. Ela me encanta com a singeleza dela. Ela me encanta com a alegria dela. E todos os dias é maravilhoso acordar ao lado dela. Mas no começo não foi assim. Isso quer dizer que construímos uma história. Deu trabalho? Deu trabalho. Mas construímos uma história. E qual é a dificuldade das pessoas? É que elas querem começar por onde eu e a Ana estamos terminando. Olha para o nosso casamento hoje e fala: puxa, eu quero ter um casamento desse. Mas ele casou ontem. Eu lembro do pastor Ademir e pastora Jaque. Pastor Ademir e pastora Jaque foram os nossos discípulos. Ainda jovem, solteiro. Pastora Jaque solteira. E eu vejo um casamento modelo. Está quantos anos casado, pastor? 13 anos. Nós estamos com 29. Então, na época, nós já estávamos casados há 16 anos. Quando ele casou. Mas quando nós o conhecemos, eles não eram casados. E eu fui acompanhando o pastor Ademir em muitas coisas. E quando ele foi casar, ele buscou o conselho. A pastora Jaque procurou a pastora Ana. Naquela época, ainda nós estávamos engateando na visão celular. Nós não sabíamos quase nada da visão celular, mas nós já tínhamos um trabalho sendo desenvolvido. E na época o pastor Ademir estava sendo levantado como meu 12. E nesse trabalho que a gente vinha fazendo, fui orientando. E eu lembro quando eles foram casar, e ele foi perguntar como fazer, ele virgem, ela virgem, e nós pegamos, orientamos eles completamente como deveriam fazer. E eu dei toda uma orientação para ele. E aí eles foram para a lua de mel. E quando voltou, ele falou: aconteceu, pastor, aleluia. A coisa mais difícil que tem, assim, geralmente é muito difícil para pessoas virgens, na lua de mel, realmente chegarem ao clímax no casamento, na vida sexual. E sabe por que o pastor Ademir e a pastora Jaque puderam experimentar aquilo que Deus preparou para os casais que são casados, debaixo da legalidade, da bênção do Senhor? Porque ele obedeceu. Porque ele entendeu que se tinha alguém que tinha know-how para poder orientar ele, e tinha alguém que tinha know-how para orientar a pastora Jaque, eles seguiram aqui, eles experimentaram. São um casamento modelo. Eu acompanho eles, sei. Acho que eles estavam, logo quando
nasceu a primeira filha, eles começaram a enfrentar uma certa dificuldade na vida deles. E aí ele veio me procurar, a pastora Jaque falou com a Ana e resolveu o problema. Então o fato é o seguinte: você saber em quem você vai procurar. Hoje ele tem orientado centenas de jovens, tem ministrado a muitos jovens, orientado por quê? Se tornaram um casal modelo também. Então eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela tem resposta para a tua vida. Mateus capítulo 6, projeta na tela para mim, versículo 22, diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo, portanto se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém se teus olhos forem maus, todo o corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Só até aí. Os olhos são a lâmpada do corpo. Então é como você enxerga a sua vida. O que Jesus está dizendo especificamente nesse texto é que como você enxerga a sua vida, isso vai definir o seu futuro. Como você vê a vida, isso vai definir como você será lá na frente. Se você vê a vida com os olhos bons, você vai ter um futuro brilhante. Se você vê a vida com os olhos maus, você vai viver um inferno. Como você vê o seu casamento? Aquela jararaca lá, meu Deus. Então, se você vê o seu casamento olhando para sua esposa como uma cobra, uma cascavel, seja lá o que for, o que você está vivendo? Você está vivendo um tormento no seu casamento. Ou vice-versa. Se você está olhando para o seu marido e fala aquele ogro, né? Então aquele Hulk, seja lá o que for. Então se você está olhando para ele, o Shrek, então sei lá, o que você está olhando para ele e enxergando, e como você vê ele, assim se torna na sua vida, no seu casamento. Como você vê o seu filho? Às vezes o seu filho está nas drogas, seu filho está afundado em tantas coisas erradas. Como você enxerga o seu filho? Você enxerga ele como um vagabundo? Ou você enxerga ele pelos olhos da palavra de Deus? Ou você vê ele como um príncipe? Você vê ela como uma princesa? Ou você olha para ela e vê ela uma prostituta? Como você vê, como você enxerga? Como você vê, como você enxerga o seu trabalho? Ah, é uma benção meu trabalho. Ou você fala, ah, esse trabalho é uma porcaria. Ah, vou ter que trabalhar hoje, meu Deus, segunda-feira amanhã, já passou o final de semana, vou ter que trabalhar. É assim que você vê o seu trabalho? Tem uma pessoa que foi fazer uma entrevista de emprego, tinha um currículo muito bom, foi aprovada e marcou na segunda-feira, ela foi para trabalhar. Hoje as pessoas, elas usam muito a rede social para falar tudo. Segunda-feira ela levantou para ir para o trabalho e ela postou lá na rede social: que saco, hoje vou ter que começar a trabalhar. E quando ela chegou lá, a pessoa que recebeu falou assim: pode passar no departamento pessoal e assinar a sua demissão. Você não quer trabalhar, você não precisa trabalhar. E ganhou as contas. Não trabalhou nem um minuto. O fato é que as pessoas, como você enxerga o seu trabalho, como você enxerga o seu negócio, você tem um negócio, como você enxerga, como você enxerga a sua vida profissional, como você está vendo as coisas. A gente precisa aprender a olhar pelos olhos de Deus, pelos olhos da fé, pela palavra de Deus. No mesmo texto de Mateus capítulo 6, no versículo 21, diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando fala de tesouro, o que significa isso? Onde estiver aquilo que mais você valoriza na vida.
aí está o teu coração, aí você dá o seu sangue, aí você se envolve totalmente. Tem muitas pessoas que falam que o maior tesouro que ele tem é a família, mas ele não dá prioridade nenhuma à família. Como que ele pode dizer que a família é o maior tesouro se ele vive enfiado dentro de um trabalho 24 horas e se esquece da família? Não, ele diz assim: não, estou trabalhando pela minha família. Vai estar trabalhando pela família e abandonando a família? Então isso mostra que o tesouro dele não é a família. O tesouro dele às vezes é um escravo do trabalho, e ele nem se dá conta disso, nem se vê. Então você vai dar importância àquilo que de fato é muito importante para você. Se você fizer uma autoanálise da sua vida, quais são as prioridades da sua vida? Onde você tem priorizado? Às vezes você está olhando hoje o seu casamento e ele está cheirando a morte. Às vezes a sua vida profissional está cheirando morte. Às vezes o seu filho, a sua filha está cheirando morte. Às vezes a sua vida espiritual está cheirando morte. Por quê? Porque você não tem dado prioridade a essas coisas. Às vezes o seu coração está ligado a outras coisas. E às vezes você entrou nessa tarde perguntando por que as coisas não estão funcionando para mim. Por que isso não está dando certo? Por que isso não funciona? Diga esperança. O que é esperança? É uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer uma certa perseverança. É acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. Então é você acreditar numa coisa, você olha para aquilo. Às vezes você olha para o seu casamento e fala: não tem esperança, já morreu. Às vezes você olha para o seu filho e fala: meu Deus, não tem mais jeito. Você olha para o seu trabalho, você olha para o seu negócio, você olha para as coisas que estão à sua volta e o que você vê? Você vê morte, não tem esperança. Saiba que alguns anos atrás, há cerca de 2.600 anos atrás, a nação de Israel tinha sido levada cativa. A nação da Babilônia, através do rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu tudo. Lá tinha o templo de Salomão, jogou aquele templo no chão, arrancaram tudo, tocaram fogo, o ouro derreteram. Eles foram cavando lá para tirar o ouro que tinha sido derretido e acabaram com a cidade, destruíram os muros e pegaram o povo e levaram cativo para a Babilônia. A ralé, a pobreza, o pobre de Marredecer ficou lá. E eles levaram o resto tudo cativo, foram, e os moradores daquela cidade foram morar aonde? Na Babilônia, muitos quilômetros longe, e lá vivendo como escravos. Eles estavam vivendo como escravos, e em meio a essa situação lá, vivendo como escravos, a esperança deles morreu. Eles não acreditavam mais numa mudança, porque havia passado tanto tempo, tantos anos já que eles estavam naquela condição, que eles não viam mais solução. Isso está no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Projeta na tela para mim. Às vezes você entrou nessa tarde, nesse lugar desse jeito. Faz anos que você luta por uma coisa para mudar. Faz anos que você ora para o seu marido se converter e você já perdeu a esperança, fala: ele não tem mais jeito. Quem sabe você jejua e ora pela sua esposa e você diz: ela não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais solução. Há quantos anos eu estou servindo ao Senhor? Quantos anos eu estou na casa do Senhor? Meu marido não se converte, meu filho não se converte, as coisas não mudam. E às vezes você está assim, desesperançado. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Olha o que diz. Vamos lá.
Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz. O 11, aliás, põe o 11 para mim. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles, o que está escrito ali? O que eles falam? Eis que eles dizem. O que eles dizem? Leia para mim. Isso era que a nação de Israel, que estava cativa lá na Babilônia, estava falando. Era o que corria nas ruas, solto. Nossos ossos secaram-se, pereceu nossa esperança. Estamos de todo cortado. Tem uma tradução que diz que estamos mirrados. Nossos ossos secaram. Nossa esperança mirrou. Estamos aniquilados. Na tradução King James. Então, nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. E nessa situação era assim que eles viam. Quem sabe você entrou aqui pensando da mesma forma. Mas Deus, ele fala com o profeta diante desse quadro. Diga, levante sua mão e diga: eu tenho uma promessa. Se você não tinha até hoje, hoje você tem. Diga: eu tenho uma promessa. Fala para o seu irmão: você tem uma promessa. No versículo 12, olha o que diz: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eles tinham sido levados, estavam vivendo como estrangeiros numa terra e como escravos. Mas Deus libera uma palavra dizendo: olha, povo meu, eu vou arrancar vocês da sepultura, dessa situação de morte que você se encontra, dessa visão que você está tendo de morte. Porque aqui é uma situação, na verdade, Deus está levando o profeta a profetizar e mostrar. E ele está fazendo o quê? Uma alegoria aqui, uma parábola, para o povo entender. Vocês estão dizendo que vocês estão mortos, sepultados, mas eu quero dizer que eu vou arrancar vocês dessa sepultura e vou plantar vocês lá na terra de Israel. Olha o versículo 13. E quando eu vos abrir a sepultura e delas os fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Ele está falando: vocês vão ver isso acontecer. Você vai ver isso acontecer no seu casamento. Você vai ver isso acontecer com seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, no seu trabalho, na sua vida profissional, na área que você tiver, no problema que você possa estar envolvido ou vivenciando neste momento. Deus, ele vai entrar e vai fazer a diferença na sua vida. Mas existe a sua parte nesse processo. A parte de Deus é prometer. Diga: a parte de Deus é prometer. Então você tem uma promessa. Agora, qual é a minha parte, pastor? O que eu preciso fazer para que a promessa se cumpra? No versículo 14, ele diz assim: porém em vós o meu espírito vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus não é filho do homem para mentir, e que Deus falando, ele cumpre. Esse versículo, quando você for a Jerusalém, e aqueles que vão esse ano, quando você for a Jerusalém, você vai poder ter a oportunidade de visitar o Museu do Holocausto, que é chamado de Yad Vashem. Esse museu, quando você entra lá, está escrito exatamente esse versículo lá, na entrada do museu.
E porei em vós o meu espírito e viverei, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, o falei e o cumpri. Está bem grande aquilo lá escrito, sabe por quê? Para que eles saibam que Deus, Ele é cumpridor das suas promessas. O mesmo Deus que conseguiu trazer de volta, depois de mais de 1900 anos, quase 1900 anos, a nação de Israel ficou sem pátria, sem terra, esparramado no mundo. Deus trouxe eles de volta. Então, quando a gente olha para esse texto ele tem várias conotações. Ele tinha uma conotação para aquele tempo, era uma promessa para aquele tempo, mas esse texto também foi uma promessa para todas as gerações da nação de Israel. Quando eles passassem por uma situação dessa de cativeiro, eles poderiam pegar essa palavra e acreditar nessa palavra e viver essa palavra, para que essa palavra se cumprisse. Então, naquele tempo, 587 anos de Cristo, quando eles foram levados cativos, estavam vivendo na Babilônia, Deus levanta o profeta para liberar a palavra para eles. E aí, quando o profeta libera a palavra, para que eles saíssem do normal, para que eles saíssem da razão. E olha o que diz o versículo 1. A equipe de louvor pode subir. Veio sobre mim, Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e levou-me pelo Espírito e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Primeira situação, o Espírito de Deus leva o profeta a ver a real situação. Leva o profeta para enxergar a situação, e o profeta vê que a situação era um caos total. Ele passeia no meio de ossos que estavam em decomposição diante da exposição do sol, e provavelmente ele pisou em alguns ossos, e alguns ossos, quem sabe, até quebrou. Ele é transportado para esse vale, e ali ele tem essa visão, onde ele está participando ativamente da visão, e onde ele caminha, e ele está vendo a situação. Isso mostra que você não pode ignorar a sua situação. Tem gente que acha que se ignorar a situação vai resolver. Você não pode ignorar que o seu casamento está com dificuldade. Você não pode ignorar a situação do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu trabalho, da sua vida profissional, a área que for. Você não pode ignorar. Você tem que olhar e entender onde está a dificuldade, onde está o problema naquela situação. Essa é a primeira lição que aprendemos nisso. Deus faz o profeta enxergar toda a situação. Você precisa enxergar toda a situação. Fale isso para o seu irmão. Segunda coisa, ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus o sabe. Deus está perguntando para você: tem solução para o seu problema? Tem solução para o seu problema? Pergunta para o seu irmão: tem solução para o seu problema? O seu casamento, tem solução para o seu casamento? Tem solução para o seu filho? Tem solução para a sua filha? Tem solução para o seu esposo? Tem solução para a sua esposa? Tem solução para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua vida profissional? Tem solução? É isso que Deus está perguntando. Mas o profeta, diante do caos, ele não ousa dizer tem. Ele joga a batata quente para Deus. Senhor, o Senhor sabe. Eu não sei nada, o Senhor sabe tudo. Aí, entenda uma coisa: o Criador não abandonou a sua criação, mas Ele está presente para intervir a todo momento. Versículo 4: então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Qual é a tua parte? Diga: falar a palavra. Profetizar
é você falar a palavra. Então o que acontece? Você olha para o seu casamento e fala: não tem jeito, essa mulher é uma desgraça, esse marido, Senhor, me dá outro marido. Às vezes a sua oração tem sido essa. A Bíblia diz que aquele que encontrou uma esposa encontrou uma coisa boa e achou o favor do Senhor. Encontrar uma esposa não está falando de você estar procurando para encontrar uma esposa. Não, está falando de que quando você casa, você encontrar a esposa maravilhosa que existe dentro do seu casamento. Que quem sabe era uma esmeralda bruta e pode se tornar uma joia preciosa, mas depende de você encontrar. Depende de você profetizar, depende de você fazer o seu papel, de você liberar a palavra. Como você quer ter uma esposa maravilhosa? Eu lembro de uma situação que a mulher gostava de carne, mas toda vez que ela ia comer, o marido falava: mulher, tu é uma onça, hein? E um dia eles foram num lugar, ela não comeu. E aí ele falou: você não está com fome? Não, eu estou com fome, mas hoje eu não vou comer. Era um churrasco. E aí ele perguntou: mas por que você não vai comer? Porque eu fico com vergonha, porque toda vez que eu vou comer você fala que eu sou uma onça. Como que você quer ter uma gatinha se você chama ela de uma onça? Não, fica difícil. Aí quando ela avança você e ataca você, você não sabe por quê? Porque você chama ela de onça, jararaca, cobra. Não sei qual é o linguajar seu lá. Fala a palavra, libere essa palavra. Fale o que Deus diz, que ela é uma mulher virtuosa. Pega lá Provérbios 31 e fala: mulher, tu és superior a todas. Comece a profetizar sobre a tua esposa, comece a profetizar sobre o teu esposo. Fale detalhadamente um decreto, como você quer. Abra a tua boca e comece a liberar. Você vai dizer: ossos secos, ouvir a palavra de Deus. Então o que é isso, osso seco? É o seu filho, é a sua filha, é o seu esposo, é a sua esposa. Ele é um osso seco, mas você fala: ouça a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: eis que eu vou fazer isso, isso e isso na sua vida. Deus vai fazer. E aí o que acontece? Versículo 7: profetizei como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um. Começou um barulho. Vamos lá. Começou osso se juntar osso. Vai continuando, tocar. Meu irmão, eu fico pensando em Ezequiel lá, olhando aquela situação. Osso voando para tudo que era lado, encaixando. De repente virou aquele monte de esqueleto. E se não bastasse o esqueleto, de repente carne começou, aliás, nervo começou a estabelecer, dando o que? Estrutura, fortalecendo a estrutura dos ossos. De repente veio carne preenchendo toda aquela estrutura. E depois veio pele e se tornou, a Bíblia diz, um exército grande em extremo. No entanto, ele fala que não havia neles espírito. E aí Deus fala, profetiza e diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E ele profetiza, ele libera a palavra. E aí vem aquele vento e toca naqueles mortos. E a Bíblia diz que se levanta um exército grande e extremo. Eu quero te dizer algo, e ouça bem. Você às vezes tem liberado a palavra, tem profetizado, mas parece que não está acontecendo nada. Mas eu quero dizer que no mundo do Espírito, os ossos estão se juntando aos ossos. No mundo do Espírito, o nervo está vindo, a carne está vindo, a pele está vindo. E o Espírito vai soprar sobre o seu casamento, sobre o seu filho, sobre sua filha. O Espírito vai soprar sobre essa situação e vai mudar a tua história. Se coloque em pé, por favor. Diga: vida, eu profetizo sobre ti, vida. Qual é a situação que você tem vivenciado? Qual é a situação que você está passando que não tem solução? Qual é a situação que você já jogou a toalha? Essa é uma expressão do boxe. Quando
Alguém está apanhando demais no boxe, o treinador joga a toalha para de bater, que ele não aguenta mais apanhar. Quem sabe você está jogando a toalha porque está apanhando tanto na vida. Mas eu quero te dizer algo: hoje Deus entra com providência na tua vida. Mas você vai ter que profetizar. Você vai abrir a sua boca e você vai profetizar. Levante sua mão direita, diga: eu tenho uma promessa. E agora você diga: vida, eu profetizo sobre ti, vida. Diga: vida, eu profetizo sobre ti, vida. Você vai abrir a sua boca e vai começar a profetizar agora sobre o seu casamento, sobre a sua vida. Você vai começar a profetizar. Você vai começar a profetizar agora. Você vai começar a liberar a tua palavra. Libera a palavra agora. Comece a profetizar sobre o seu casamento. Comece a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua vida sexual, sobre a sua vida ministerial, sobre a sua vida religiosa, sua vida com Deus, sobre o seu filho. Profetiza! Abre a tua boca, profetiza, libere a palavra, libere a palavra, libere a palavra. Que posso ver. Continue profetizando, continue orando, não cante, Não vai vale profetizando, de vai liberando a ossos palavra, e vai liberando a palavra, vai liberando a palavra, libera a palavra. Há um posso rebuliço no mundo do Espírito, nesta tarde, neste lugar. Se já se foi a Os anjos trabalham em teu favor, os anjos estão trabalhando em teu favor. Nossa vergonha Hoje é a noite, hoje é a tarde da tua vitória, da tua vitória, da tua vitória. há Creia. muito tempo se foi alegria. Não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria. Venha Espírito, haja palavra. Levante as suas duas mãos e libere a palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, Volte a respirar. Posso ouvir, som do avivamento, a morte tornando vida. Para encerrarmos, levante a sua mão direita. Comece a profetizar sobre a vida do seu irmão, sobre a vida da sua irmã. Libere palavras sobre ele. Faça um giro de 360 graus e vai profetizando sobre as pessoas que estão à sua volta. Libere palavras de bênção. Libere, profetiza, 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 profetiza. Aleluia! Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Em nome de Jesus. Aleluia! Declare: eu tenho uma promessa. Quantos receberam nessa noite? Quantos receberam nessa noite? Dê um grito de júbilo ao Senhor. Pode aplaudir Ele. Deus os abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Vale